Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, a pastora Silvia, a todos vocês que já entraram em nossa sala de aula. Hoje, nós estamos com a nossa irmã Enaide Gualberto, pastor Israel, com a sua esposa Kelly, lá da cidade de Ibirité, pastora Natália e o pastor Otoniel, aqui de Taubaté, irmão Ronald, lá do Rio de Janeiro, a irmã Silvana, lá de Itapira, pastora Silmara, que está em Recife, no Pernambuco. Morei lá em 77, morei na capital, 1 ano, e morei no interior mais 1 ano, em 77, 78. A pastora Silmara está lá em Recife. Mas isso aí é para quem pode, né? Não é para quem quer, é só para quem pode. É o alto nível. Essa turma, esse pessoal que vão para Recife, Pernambuco, de avião, é para quem pode. Não é para quem quer. Muito bem. A partir da semana que vem, eu quero fazer uma série de estudos, para ficar gravado, sobre o livro de Cantares. Né? Sobre o livro de Cantares. Por que a Sulamita diz, eu sou morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Né? Então, o livro de Cantares é uma riqueza, algo maravilhoso. Mas a pastora Silmara, ela viu algumas mensagens em que eu estava pregando dentro do Salmo 126. E aí eu prometi para ela, falei, tá bom, então eu vou dar este estudo do Salmo 126, tá? Vamos abrir aí no Salmo 126. A pastora Silmara, ela e a irmã dela, a Cibele, elas que ouvem os nossos estudos, as apostilas estão ficando maravilhosas. As apostilas. Vocês podem imprimir essas apostilas. Olha, está sendo uma bênção. Então, ela estava dizendo para mim que 20 minutos, elas têm que ouvir 20 minutos, e elas levam 4 horas para poder entender e colocar no papel. Então, olha bem que trabalho que dá. Então, vamos aqui no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Outra versão diz, das correntes das águas do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bom, esse salmo ele foi
ele foi construído, elaborado por um levita, e nós não temos em mãos o nome desse levita. Pastor, Oi. Pastor, esse é o tema. Estamos com quem sonha? Ou Não, o tema, pastora, a senhora pode colocar o cativeiro babilônico. O tema seria o cativeiro babilônico e o Salmo 126. Tá bom. E outra coisa, acho que agora voltou, mas a sua imagem está travando bastante. Ficou bastante tempo parada a tua imagem, tá bom? Agora eu vou deixar né? Uhum. Tem hora que fica travado. Mas agora, o som está saindo normal. Tá bom. Eu estou aqui vendo. Tá, mas tá bom. Agora eu deixo com o senhor. Bem, os salmos, queridos, repassando aqui, porque é aula. Então, a aula a gente sempre tem que falar algumas coisas, repeti-las durante quantas vezes precisar. Nesses 150 salmos, que os salmos ele é chamado de inário do templo. Qual o templo? O templo de Salomão, né? Inário do templo. Então, os salmos ele é dividido em 5 livros. Do Salmo 1 ao 41, o primeiro livro. Do Salmo 42 ao 72, o segundo livro. Do Salmo 73 ao 89, o terceiro livro. Do Salmo 90 ao 106, o quarto livro. E do Salmo 107 ao 150, o quinto livro. Então, nós temos na Bíblia 70 livros. Nós não temos 66 livros. Nós temos 70 livros. Muito bem. Nesses 150 salmos, nós temos Moisés, que escreveu um. Soma aí. Moisés escreveu um salmo. Davi escreveu 73 salmos. Salomão escreveu 2. Asaf escreveu 12. Emã escreveu 1. E esse 1 que Emã escreveu é o Salmo 88. É o salmo mais triste de todos os salmos, porque todos os salmos terminam: o Senhor me deu a luz, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu vitória, o Senhor me concedeu. Mas o Salmo 88 termina com a palavra trevas. Então, Emã escreveu 1, Etan escreveu 1, os filhos de Coré escreveram 10. Se vocês somarem, vai dar 100 salmos. 100 salmos. Né? Os filhos de Coré aqui, vocês já sabem que Datã, Coré e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão. Né? Mas os filhos de Coré não participaram dessa briga do pai, que é Coré, ou Corá, contra Moisés e Arão. Eles não participaram. Né? Eles não participaram. Números, capítulo 26, versículo 11, diz assim: os filhos de Coré não morreram. E os filhos de Coré, em Êxodo, capítulo 6, versículo 24, diz que é Assir, o primeiro filho, Eucana, o segundo, o terceiro filho, Abiasaf. Então, tem 50 salmos que são anônimos, como o Salmo de número 126. Quando foi escrito esse salmo? Esse salmo ele foi escrito no cativeiro babilônico. Tá? No cativeiro babilônico. Então, o reino de Judá, o reino de Judá, né? O reino de Judá é chamado Reino do Sul. Tá? Porque
a nação de Israel, ela é composta de 13 tribos, né? A tribo dos levitas, que trabalham no templo, e as outras tribos são estados dentro da nação de Israel. Então, teve a época de Juízes, que durou quase 450 anos, Atos capítulo 13, versículo 20. E aí veio a era da monarquia, o primeiro rei, o rei Saul, que o governo dele durou 400 anos. E nesse governo dele não tinha uma capital. Então, ele governava da sua própria casa na cidade de Gibeá, porque não tinha capital ainda, né? Aí veio Davi. Davi tinha sido rei, um governante na cidade de Hebrom, durante 7 anos e 6 meses, e depois os anciões, as autoridades das tribos, vieram até Hebrom pedindo para que ele fosse rei sobre toda a nação. Então, ele foi rei por 33 anos de todas as tribos de Israel. Depois dele veio o filho deles, Salomão, que Davi é aquele que conquista, e Salomão é aquele que vai adequar, que vai estabilizar, aquele que estabelece. Davi é o conquistador, né? E o reinado de Salomão é aquele que estabelece. O reinado de Salomão durou 400 anos, 40 anos. O templo de Salomão, que ele construiu para o Senhor, é que durou 400 anos. Bom, e partindo disso, aí veio o filho de Salomão, Reoboão, que aumentou os impostos de uma tal forma em que o povo sentiram. E aí, na cidade de Mispá, reuniram com ele e disseram: abaixe para nós os impostos, porque o seu pai, Salomão, aumentou os impostos para que ele pudesse construir o palácio dele, das suas princesas, construísse o templo. Mas ele não deu ouvido, e ele diz que ia aumentar os impostos ainda muito mais. Ele diz assim, que ele disse assim: esse dedo meu será mais pesado que a mão do meu pai. Então, 10 tribos e meia se divide. 10 tribos e meio. Por que meia? Porque meia tribo de Benjamim ficou no sul e meia tribo seguiu as 10 tribos para o norte. Como as 10 tribos não tinha capital, porque já o sul já tinha capital, né? Então, o reinado começou com Saul, que não tinha capital, ele morava em Gibeá, então, de Gibeá da casa dele é que ele administrava, né, a nação. Aí veio Davi tomou a fortaleza de Sião, daquela tribo chamada os Jebuseus, que tinha como rei um homem chamado Adadezer. Adadezer quer dizer ajudante do diabo, e ele estabelece em Sião a capital, Jerusalém. Muito bem. Aí, Salomão, também capital em Jerusalém. Aí, quando as tribos se dividem, as 10 tribos e meia não tem capital. Então, a primeira cidade foi Tirza, que eles pegaram como capital. Depois de Tirza, eles foram para Siquém, a segunda cidade, Siquém,
E depois o rei Onri, pai do rei Acabe, compra as terras de um homem chamado Semer por 2 talentos de prata. 2 talentos de prata equivale a 70 quilos em prata. Ele compra aquela área todinha e constrói a cidade de Samaria como capital definitiva do Reino do Norte. Então, o Reino de Israel é as 10 tribos e meia. Por quê? Porque a maioria das tribos estavam lá. E no sul, o Reino do Sul, ou chamado Reino de Judá, é porque a capital de Jerusalém ficava dentro do território da tribo de Judá. O templo do Senhor também ficava no território da tribo de Judá. Então era chamado de Reino de Judá, ou Reino do Sul. Bem, as 10 tribos e meia, elas foram dispersas, destruídas no ano 722 a.C., e 200 anos depois, Nabucodonosor vem no ano 598 e faz o primeiro ataque contra Jerusalém. Nesse ataque que ele fez contra Jerusalém, ele levou 10 mil jovens da elite da nação. Entre esses jovens foi Ezequiel, que era sacerdote, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é Ananias, Azarias e Misael. 10 mil jovens são levados para o cativeiro babilônico. 11 anos depois, Nabucodonosor vem, ataca a cidade, e agora ele destrói a cidade, destrói o templo, coloca os muros da cidade no chão e faz uma matança terrível. Então, Nabucodonosor destrói todos os prédios, coloca no chão. E 25 anos depois, ele vem e faz o terceiro ataque. A família de Nabucodonosor teve um domínio no mundo da época de quase uns 150 anos. Eles vão reconstruir, eles constroem a famosa Babilônia na terra chamada Terra de Sinear. Então, eles constroem essa cidade que tinha os jardins suspensos da Babilônia. Esse jardim tinha 120 metros de comprimento por 60 de largura. É uma das 7 maravilhas do mundo. A Babilônia, ela tinha estoque de comida para aguentar um cerco que fizesse contra ela, por 20 anos. Se um exército cercasse ali e não deixasse entrar comida por 20 anos, eles tinham estoque de comida para aguentar esse cerco. A Babilônia tinha 2 cidades, uma em cima e outra subterrânea, onde era guardado todo o ouro, todo o tesouro. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 45, se vocês lerem e perceberem, no capítulo 45 de Isaías, e o verso 3 diz assim: e dar-te-ei a ti os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Por quê? Porque todo o tesouro de Nabucodonosor ficava por baixo da cidade. Os escravos que levavam as caixas com ouro, esses escravos, que eram as centenas, que entravam por baixo da cidade levando o tesouro de Nabucodonosor, eles morriam ali. Eles não voltavam, para que eles não pudessem contar para ninguém o caminho que dava acesso,
que dava acesso por baixo do chão, que dava acesso ao ouro de Nabucodonosor. Então, todos os escravos sabiam que eles levando o ouro lá por baixo, eles não voltariam mais. Eles iam morrer, iam ser trancados ali. Bem, os medos e persas se juntam. Os persas, através de Ciro, os persas, irmãos, são o povo do Irã hoje, tá? O Irã é que são os persas. Através de Ciro, o grande Ciro, ele se une com Dário, o Medo. E nessa união deles, eles unem 43 exércitos. 43 exércitos. É por isso que Daniel vê, na visão, ele vê um urso. Um urso. E por quê? Porque o urso tem 43 dentes. O urso tem 43 dentes. Era a união dos persas com os medos para atacarem a Babilônia. Mas a Babilônia, irmãos, ela era uma fortaleza intransponível. Ela tinha 2 muros. Cada muro tinha 107 metros de altura. Dá mais ou menos uns 40 andares de um prédio. E a largura desses muros era de 24 metros. Dava para colocar 4 Fusca lado a lado e andar em cima desse muro. Os alicerces eram 12 metros de profundidade. Então, não tinha escada para alguém colocasse para que os soldados subissem 107 metros de altura. Depois lá tinha que puxar essa escada para descer outra vez, 107 metros, e depois colocar a escada para subir o outro muro, porque era 2, de 107 metros de altura, puxar e descer. Não tinha como, não tinha. Nem uma escada hoje, chamada escada Magiros, dos bombeiros, chega a essa altura. Então, só que a Babilônia tinha um ponto fraco. Qual? O rio Eufrates passava por meio dela. O rio Eufrates passava por meio da cidade da Babilônia. Então, Ciro, alguns quilômetros dali, ele ordenou que os soldados jogassem pedras no rio Eufrates. Jogassem pedra para desviar o rio. E nisso eles iam entrar pelo leito quase seco do rio Eufrates, né? Porque o rio passava no meio da cidade. Note bem que eu estou contando essa história para que nós possamos chegar no Salmo 126. Muito bem. Nesse momento em que Ciro está com seus soldados jogando pedra no rio Eufrates para desviar o rio, o neto de Nabucodonosor, a Bíblia diz que é filho, mas é neto, né? Na cultura deles, o neto é chamado de filho. Então, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele está dando uma festa de 180 dias. 6 meses de festa para os seus grandes. E dava cachaça, vinho para o povo lá fora também. Era uma orgia tremenda. Uma orgia tremenda dentro do palácio.
Então, a Babilônia toda estava em festa. O rei estava em festa, então, cachaça para todo mundo, vinho para todo mundo. O povo babilônico não perceberam que as águas do rio Eufrates estavam abaixando. Pelo contrário, Belsazar mandou trazer os vasos do templo de Jerusalém, e aí é que a coisa pegou. Não mexa nos vasos da casa de Deus. Não mexa nos vasos. Aquela irmãzinha ali, ó, ela não sabe falar nada. Ela, coitadinha, ela fala toda errada. É vaso. É vaso, e vaso precioso. É vaso precioso. Aquele irmãozinho ali, é vaso, não mexa. Mexeu ali, é uma bomba atômica. Não mexa. Muito bem, ele mandou trazer os vasos. Ele manda trazer os vasos, e ele enche um vaso desse de vinho, esses vasos de ouro, ele vai até o muro e ele fica provocando Ciro. Ele diz: venha, Ciro, ataque a gente, ataque. Ataque. E mostrava assim o vaso. E aí, quando Belsazar mexe nos vasos, aí Deus entra. Deus não foi convidado para a festa. E se fosse convidado, Deus também não iria. Mas a mão de Deus entra. E o dedo de Deus entra naquele palácio. E começa a escrever atrás do candelabro, o candelabro 7 pontas de Jerusalém, que estava ali naquela sala. Atrás do candelabro escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Ele ficou apavorado. Ele ficou como louco. Ele tremia todo. Tremia todo. Belsazar ficou desconjuntado, mudou de cor. O sangue sumiu. A sua mãe entra. Os sábios entram e não sabem interpretar, decifrar aquelas palavras. Ninguém sabe. Até que a sua mãe entra e diz, olha, no tempo do seu pai, um homem chamado Daniel, um homem que tem o espírito dos deuses, um homem que tem luzes, tem luz em sua vida. Esse homem pode interpretar. Mando trazer o velho Daniel agora com seus quase que 90 anos. O velho Daniel chega, olha a escrita e diz, e Belsazar pergunta, você é o mesmo Daniel? Por que ele faz essa pergunta? E essa pergunta nós temos que fazer hoje. Hoje, pastora Silvia, nós temos que perguntar, você é o mesmo crente? Você é o mesmo crente? É o mesmo crente? Porque tem gente que não é mais. Há 5 anos atrás era um fogo puro. Pulava, saltava. E depois a pessoa muda. E muda sempre para pior, nunca para melhor. Então tem que perguntar, como o Belsazar perguntou, você é o mesmo Daniel ou mudou? Porque ele estava querendo dizer o seguinte, eu quero o Daniel do tempo do meu avô, do tempo do meu pai. Eu quero o Daniel que mostrava, que revelava, que interpretava. Daniel disse, eu sou mesmo. Estou velho, mas continuo tendo visões, tendo revelações, continua a mesma coisa.
Você pode interpretar? Daniel olhou a escrita e disse, posso, eu sei o que está escrito ali. Mas antes de interpretar, Daniel dá uma coça de palavra. Dá uma coça de palavra. Ele começa a dizer, o seu pai, o seu avô, no caso, né, foi rebelde a Deus por tudo o que Deus fez, e ele ficou 7 anos pastando como animal. E você sabendo de tudo isso, ao invés de andar no caminho de Deus, você anda em um caminho contrário à palavra de Deus. O que está escrito ali, eu vou dizer agora. Eu vou interpretar do jeito que está escrito. Porque tem pastor hoje que não interpreta mais do jeito que está escrito, não. Ele dá um lidinho no texto e diz, opa, se eu for ler esse texto aqui, vai ofender o irmão que dá aquele dízimo gordo, a irmã que dá aquele dízimo gordo. Epa, eu não vou interpretar esse texto aqui, não. Eu vou virar a página aqui, eu vou pegar outro texto. Não vou interpretar, não. Daniel disse, eu vou interpretar do jeito que está. Mene, tekel, ufarsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Meu Zé perguntou, o que é isso? É que hoje Deus entregou a Babilônia na mão de Ciro. Deus entregou a Babilônia na mão dos medos e dos persas. E hoje, aí Belsazar disse, eu te dou um colar de ouro e você vai ser segundo em meu lugar. Ele disse, não quero não, pode ficar, porque hoje o senhor vai morrer. O senhor brincou com os vasos do templo. Hoje, a sua cabeça rola. Daniel fala isso e sai. Daqui a pouco, Ciro, com seus soldados, estão na porta do palácio, arrebentando tudo. E ele mata o rei Belsazar. Os seus soldados invadem a Babilônia. Eles entram pelo leito seco. Né? Eles entram. E Ciro senta no trono da Babilônia. E quando Ciro senta, Ciro pergunta quem é a segunda pessoa que responde pelo reino. Alguém disse, o escravo Daniel. Isto é impossível. Um escravo responder pelo reino? Ele é o primeiro-ministro. Depois do rei, a segunda pessoa é esse escravo. Ciro não sabia o que fazer, porque ele nunca tinha ouvido falar que um escravo tenha chegado a uma posição tão alta. E aí vão trazer Daniel. Só que Daniel não confiou nos cabelos brancos dele, não. Não, senhores. Daniel não confiou. Né? Daniel, ele não confiou na sabedoria que Deus deu para ele. Não. Daniel, ele não confiou, né, nos dons que Deus tinha dado a ele. Não, ele não confiou, não. Daniel levou o profeta Isaías, está aqui na minha mão, capítulo 45, ó. Capítulo 45. E o que diz? Eu vou ler o capítulo 44, versículo 28, e aí eu passo para o 45. Diz assim,
que diz acerca de Ciro: é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo tuas fundações serão estabelecidas. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de tua face, e eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Darei a ti os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Antes de Ciro atacar a Babilônia, Ciro já tinha conquistado 13 nações. Eu vou citar. A primeira nação, Cilícios. A segunda nação, Círios. A terceira nação, Pafragônios. Quarta nação, Capadócios. Quinta nação, Frígios. Sexta, Lídios. 7, Cários. 8º, Fenícios. 9º, Árabes. Assírios. Bactrianos. 13, Citas. 14, Mariandinos. E, por último, a Babilônia. Quando Daniel mostra isso para Ciro, Isaías escreveu isso 150 anos antes de Ciro nascer. Então, Daniel vai com a palavra na mão e mostra para o rei Ciro que um profeta na terra dele, 150 anos antes de Ciro nascer, já tinha falado sobre ele. E Ciro fica comovido com isso, fica perplexo que um profeta de outra nação tenha falado dele. A primeira coisa que Ciro faz, ele manda chamar os escribas do palácio. Os escribas, todos os escribas. E ele começa a dizer o seguinte: Ciro, o persa, está libertando a partir de agora os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ciro, o persa, está devolvendo a eles todo o tesouro que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém para cá. Todo o tesouro é devolvido a esse povo. Ciro, o persa, dará carruagens, escolta, para que eles possam voltar para Jerusalém e edificar o seu templo e a sua cidade. A partir de agora, Ciro estará dando a eles a preciosa semente, estará dando para eles comida, roupa, para que eles voltem em paz, com tranquilidade para a sua nação. Cada mensageiro, que foram as centenas, porque a Babilônia dominava 120 províncias, cada mensageiro com aquele papel de Ciro, chamado proclamação, foi para os bairros, para cidades, estados, e aonde tinha o povo de Deus, eles paravam ali e lia a carta
a proclamação de liberdade que Ciro estava dando. Então, quando o mensageiro chega perto desse levita, que escreveu o Salmo 126, esse levita que escreveu o Salmo 126, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa. Uma aula dessa aqui, o meu aniversário, na segunda-feira que vem, eu tinha que ganhar bastante presente, viu? Eu tinha que ganhar, não é possível. Segunda-feira que vem faço 69 anos, aleluia. Nossa, ninguém deu um glória a Deus, não falou nada. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia de mim. Muito bem. Quando o mensageiro chega, aonde está esse levita, ele diz, quem são os judeus? Quem são os judeus da tribo de Judá, da tribo de Benjamim e da tribo de Levi? Aí o povo chegou e eles disseram, eu tenho boas novas para vocês. Ciro o Grande está libertando vocês. A partir de agora, vocês não são mais escravos. Vocês são cidadãos livres. Se vocês quiserem voltar hoje, amanhã ou depois para Jerusalém, Ciro está dando carroças, está dando soldados, está devolvendo o dinheiro, o ouro, tudo que Nabucodonosor tirou de vocês, ele está devolvendo tudo. Está devolvendo tudo para vocês. Nesse momento, é agora que começa a mensagem. Nesse momento em que o mensageiro está falando isso, esse levita pega a caneta, o tinteiro, pega um pergaminho e ele começa a elaborar, a escrever esse hino. E ele começa a escrever: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do Neguebe. Ele para aqui. Esse levita, escritor, escriba, compositor, ele para aqui. O seu hino, ele para. E aí, 50 mil pessoas vêm com Zorobabel. Ciro nomeia Zorobabel como governador. O sumo sacerdote Josué, Josué não é o mesmo Josué que substituiu Moisés lá atrás, não. O sumo sacerdote Josué, profeta Ageu com quase 80 anos, profeta Zacarias com 17, e 50 mil pessoas vêm com carroças, trazendo ouro, trazendo a preciosa semente, trazendo cartas para que eles pudessem passar para os outros governadores a carta de Ciro. E todos eles vieram cantando, chorando. Só que quando eles chegam em Sião, Sião é Jerusalém, a cidade está toda cheia de cobra, serpentes, ratos, raposa, tudo destruído, tudo no chão. Eles olham, não tem uma sombra, não tem uma árvore.
Há 70 anos atrás, Nabucodonosor queimou tudo. Não tem água. Dos 50 mil, 15 mil voltaram. Eu vou repetir para vocês. 15 mil retornaram. 15 mil retornou. Voltaram para a Babilônia, irmãos. E aí, os 35 mil que ficaram, eles começaram a fazer o seguinte: eles pegavam a semente que Ciro deu, a preciosa semente, cavava, jogava terra em cima e não tinha chuva. O que eles faziam? Eles começavam a chorar em cima daquela preciosa semente. O pai, a mãe, os vizinhos, o filho começavam a chorar, as lágrimas a descer. Eles queriam umedecer a terra para que chegasse a semente que estava lá enterrada. Já que não tinha água, eles choravam. O pai trazia os filhos, trazia os parentes e disse: vamos chorar aqui em cima da preciosa semente. É a única forma da gente umedecer essa terra seca. Essa terra seca, vamos umedecer essa terra com as nossas lágrimas. E assim eles iam andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Dez anos depois, eu disse 10 anos, Esdras vem com mais 50 mil pessoas. Agora digo para vocês, entre os 50 mil que vem com Esdras, uma parte daqueles 15 mil que tinha voltado, uma parte voltaram com Esdras. E quando chegaram, viram a plantação de trigo fantástica, a plantação de cevada. Olharam e viram as uvas com cachos maravilhosos, plantação de milho, de tâmaras, mel. Eles ficaram de boca aberta de ver tudo aquilo, gado, cordeiros, carneiros, cabrito, bodes, jumentos. E eles disseram: como é que vocês conseguiram tudo isso? E aí, esse levita é que vai escrever o verso 5 e 6, e ele vai cantar, ele vai compor agora a segunda parte da música, contando em forma de cântico para aqueles que tinham voltado e retornado. Ele diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. A gente andava, fazia uma cova, colocava a semente ali e nós chorávamos em cima, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, andando. Se vocês não derem glória a Deus, eu não paro de falar. Andando e chorando, andando e chorando, andando, semeando, plantando e chorando, andando, semeando, plantando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aí o levita diz: foi assim que vocês estão vendo tudo isso, mas pagamos um preço. Pagamos um preço. Enquanto eu estou falando nisso, alguém pode ir fazendo um print aí para nós? Faz um print aí para nós, irmãos. Quem pode sair aí na janela para a gente fazer um print? Um print aí bonito aí. Quem sabe
fazer print? Quem sabe? Quem sabe fazer print? Vamos abrir aí, irmão Francisco, irmã Michele, irmã Regina, Israel, Marcelo, pastora Natália, Marcelo, Enaide, pastora Silmara, Kelly, pastor Otoniel, Regiane Cardoso. Vamos aí. Tem que sair na janela, irmãos, porque está tudo escuro. Aí não dá para fazer print, não. Vamos fazer um print bem bonito. Então, meus irmãos, nesse estudo sobre o cativeiro babilônico, no Salmo 100... Oi? Não, é que a sua imagem não tinha aparecido. Pode falar, agora pastor. Apareceu. Eu estou fazendo os prints aqui, depois eu mostro. Ah, tá. Tá certo. Tá certo. Então, queridos, a gente percebe que não basta termos visões, revelações de Deus, que isto é fantástico. Fantástico, maravilhoso. Mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que agarrar aquilo que nós temos em mãos. Por isso que o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz: tudo quanto te vier às mãos, faça conforme as tuas forças, porque para o lugar onde tu vais, não há ciência, não há trabalho. E Salomão está falando da sepultura, está falando da morte, e está falando que o que temos que fazer, façamos agora, façamos hoje, pregamos hoje, ensinamos hoje, oramos hoje, nos perdoando hoje, dizimamos hoje, participamos da ceia do Senhor hoje, evangelizamos hoje, se humilhamos hoje, adoramos o Senhor hoje, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Então, pastora Silmara, a senhora que pediu este estudo do Salmo 126, está aí. Está aí. O Salmo 126 é a história, é uma parte da história do cativeiro babilônico. É uma parte da história do cativeiro babilônico. Pode falar. Tremendo esse estudo, viu, pastor? Foi muito edificante. Foi muito edificante esse estudo, viu? Irmãos, as lágrimas têm um poder diante de Deus maravilhoso. O Salmo 56, verso 8. Eu estou achando que o irmão Francisco Feitosa, ele vai mandar uma pizza hoje para cá. Eu estou sentindo, viu? O Salmo 56, e o verso 9 diz assim: quando eu clamar a ti, então retrocederão os meus inimigos. Mas está aqui no verso 8: tu contaste minhas vagueações e põe minhas lágrimas no teu odre. Então, o salmista está dizendo: quando eu choro e clamo, os meus inimigos retrocedem. Então, queridos, as nossas lágrimas não é apenas água e sal. Quando nós choramos e clamamos, né? Quando choramos e clamamos, os nossos inimigos retrocedem. É o poder da lágrima em nossas vidas. Ezequias estava doente. E o profeta Isaías chega e diz: você está curado. E aí a prova
E a prova que você está curado está lá, o relógio, lá fora, o relógio de Acás. E o relógio de Acás, ele fazia assim, um tipo assim, de meia-lua, porque vinha o sol, a sombra vinha batendo, então vinha 5 graus, 10 graus. Então, Isaías diz, você quer que a sombra ande para frente ou ela recue? Aí Ezequias pensou, bom, o Senhor me curando ou não, ela vai andar para frente. Agora, para ela recuar, aí é impossível. Nesse momento, Jeová do trono fala assim, terra, dá uma parada e volte 10 graus. A terra tem o seu giro de rotação em torno do seu eixo e de translação em torno do Sol. Então, em torno do seu eixo, a Terra deu uma parada e a Terra perguntou, Senhor, e por que eu vou voltar 10 graus? O Jeová disse, é porque tem uma lágrima de Ezequias, de um crente que está chegando até mim. Então, a Terra dá uma parada e ela volta 10 graus. Ela recua 40 minutos. Ou seja, Ezequias viveu 40 minutos 2 vezes. Eu vou dizer, Ezequias viveu 40 minutos 2 vezes. Por exemplo, nós começamos a aula às 7h30. Passou. O 7h30 do dia 25 não volta mais. Não volta mais. A não ser que Deus parasse a terra agora e dissesse, terra, recua. Aí a gente voltaria lá atrás, então, a gente viver. Então, a lágrima diante de Deus faz o homem viver 2 vezes o mesmo tempo. Poder da lágrima. Poder da lágrima. Para aqueles que não sabem, Jacó chorou diante de Deus. Lá em Gênesis não diz isso, mas o profeta Oséias diz. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Jacó diz, Senhor, eu quero ser bem-sucedido. Então, o profeta Oséias, no capítulo 12, Oséias 12, versículo 4. Como o príncipe lutou com o anjo. Está falando aqui o contexto de Jacó. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel. Em Betel o achou e ali falou conosco. O texto, se você ler, está falando de Jacó. De Jacó. Então, quem chora diante de Deus, a vitória é certa. A vitória é certa. Eu não estou falando, irmãos, chorar por causa de namoro, namorada. Eu não estou falando isso, não. Esse choro aí, Deus nem liga. Eu quero namorado. Deus ele não está nem aí com isso. Agora, chorar diante dele por uma causa séria, Deus muda decretos. Deus muda decretos por causa das suas lágrimas diante dele. Muito bem, eu quero passar para a pastora Silvia e aí nós vamos orar. Pastora Silvia, o comando é com a senhora. Ó aqui,